paz do Senhor para todos vocês. É um grande privilégio estar aqui junto com vocês e essa noite tão memorável, né, que é a formatura, que é a conclusão dos estudos do seu filho na educação infantil. Alguns tiveram o privilégio de passar 4 anos no espaço criança, outros passaram 3 anos, outros 2 anos, e outros chegaram esse ano e estão aí estudando, né, junto conosco. Gostaria de uma pequena reflexão a respeito da educação, o processo de educação na vida do teu filho, uma palavra na direção da escola para você. Está lá registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, no versículo 3, diz assim, a palavra de Deus. Lucas escrevendo, o livro de Atos dos Apóstolos, e essas palavras são as palavras do apóstolo Paulo, que ele diz: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Esse texto bíblico é muito interessante, não é? Lucas, o nome Lucas significa o iluminado. Lucas foi um médico e diz a Bíblia que ele escreveu, né, esse livro aí ao Teófilo, o excelentíssimo Teófilo, né? É uma incógnita para a teologia, né, bem especificamente quem é esse Teófilo. Mas Lucas foi um médico e com a sua formação cultural, os livros que ele escreveu são muito ricos em detalhes. Tanto o livro de Lucas como o livro de Atos dos Apóstolos, ele tem a característica de valorizar as datas, as pessoas que estavam envolvidas, quem era o poder político, a maneira que era feita e as consequências daqueles atos ali. E então, Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, ele fala sobre a vida do apóstolo Paulo, e especificamente aqui no capítulo 22, o apóstolo Paulo estava pregando, falando sobre o nome de Jesus. Aonde ele ia, ele falava do nome de Jesus. E aconteceu que quando chegou em Jerusalém, os soldados do Império Romano o prenderam, porque estava um grande alvoroço na cidade, por causa das verdades que o apóstolo Paulo estava falando. Então pegaram ele e começaram a levar ele para a fortaleza. E aí, na sua caminhada, ele pediu para os soldados pararem. Ele falou em grego com os soldados e depois ele virou para a multidão e começou a falar em hebraico com a multidão. Como ele estava falando na língua dos hebreus, os hebreus fizeram silêncio e passaram a escutar. E ele começou a discorrer. Então o apóstolo Paulo ele disse: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. E ele foi continuando falando, e até que chegou o momento que teve um alvoroço novamente na cidade, e os soldados o levaram. E em dado momento, os soldados agora começaram a bater em Paulo. E aí Paulo levantou o braço e disse o seguinte: olha só, por acaso pode bater em um cidadão romano antes dele ser condenado? Então aqueles homens ficaram assustados, porque Paulo, além de falar grego, além de Paulo falar hebraico, Paulo era um cidadão romano e Paulo também entendia das leis. E aí eu convido você depois a ler com mais calma esse livro de Atos dos Apóstolos. E diz aqui, nesse pequeno trecho da Bíblia, a Bíblia tem mais de 33 mil versículos, mas só nesse versículo, essa riqueza de informações, Paulo ele fala que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Quando você pega essa palavra instruído no original do hebraico, você vai chegar, do grego, você vai chegar à palavra pedagogos.
E aí o início dessa palavra fala sobre criança e o Gogos fala sobre aquela pessoa que conduz. Então, a pessoa que conduz a criança. Né? Então, aqui, Paulo era instruído por Gamaliel. E aí a gente pensa, quem era Gamaliel? Gamaliel era um grande sábio judeu que instruiu o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus, que escreveu 13 epístolas do Novo Testamento, e hoje todas as igrejas no mundo, né, leem a Bíblia. Depois da invenção da imprensa de Gutenberg, o livro mais impresso é a Bíblia Sagrada. Esse livro está difundido no mundo. E aí, quem foi que escreveu? O apóstolo Paulo. Um homem que entendia de linguística, que entendia de grego, de hebraico, um homem que entendia de direito, né, porque invocou ali a tua lei, um homem também que tinha um grande poder de oratória, que se comunicava muito bem. E aí, hoje, nessa data tão especial, eu quero te conduzir a uma reflexão. Por que teu filho, tua filha precisa estudar? Por que o teu filho, tua filha precisa ir para a escola, precisa estar matriculado na escola? Por que você precisa comprar livros? Por que você precisa fazer o dever de casa? Por que teu filho precisa passar na escola, tirar boas notas? Para que isso? Qual a necessidade disso? Será que o importante é ir para a escola e passar de ano e receber o diploma? Ou o grande X do saber da escola é você possuir o conhecimento? E quando o seu filho receber esse conhecimento, o que o seu filho vai fazer com este conhecimento? Será que se você pegar o seu filho ou a sua filha e soltar assim na natureza, falar assim, filho, vai, sai andando aí pelo Colombandeia, por São Gonçalo, pelo Rio de Janeiro, será que o seu filho ou a tua filha andando pela cidade sozinho, sem receber os estímulos corretos, sem ter um pedagogo, sem ter alguém para ensiná-lo, será que ele vai receber todo o conhecimento? Será que o conhecimento já está dentro dele e ele só vai, com o tempo, receber esse conhecimento? Ou será que o seu filho precisa de uma pedagoga, de um pedagogo, de alguém para levar esse conhecimento até ele, para transmitir esse conhecimento para o teu filho, para que seu filho receba esse conhecimento? São pontos para nós refletirmos, correto? A gente entende que só o mal, se você não fizer nada, o mal cresce, não é? Na frente da minha casa, né, minha rua, ela não é asfaltada. Eu moro numa rua aqui no Colombandeia que ela não é asfaltada. Então, tem a minha calçada, mas depois da minha calçada tem terra. E ali é comum, né? De 2 em 2 meses ou de mês em mês, eu tenho que pagar alguém para capinar ali, tirar aquele mato. Porque todo mês ele cresce. Se eu não fizer nada, se eu não participar de uma maneira, o mato fica grande. Então a gente aprende que o mal cresce sozinho, mas as coisas boas, as coisas do bem, a boa formação de um filho, é necessário que tenha uma participação ativa dos pais. Não dá, como na imagem anterior, de soltar na natureza e tudo vai acontecer, não. É importante que você interfira, que você influencie, que você seja um agente na formação educacional do seu filho. E aí, se você concordar comigo que o ensino e o conhecimento ele precisa ser intencional, que alguém tem que ensinar, aí nós precisamos refletir, será que todos os professores são iguais? Será que qualquer professor serve? Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser muito conhecimento, pouco conhecimento. Qualquer tipo de pessoa que queira, esteja voluntária para ensinar para o meu filho, pode. Será que qualquer pessoa pode ensinar meu filho, minha filha? Ou será que existe uma pessoa ideal? Ou será que existe um perfil de professor ideal? Ou será que existem alguns tipos de pessoas que são mais gabaritadas, mais qualificadas, assim como o apóstolo Paulo foi instruído por Gamaliel? Será que se o apóstolo Paulo fosse instruído por um outro tipo de pessoa, com uma outra formação, com outro histórico, será que Paulo seria Paulo?
Será que se Aristóteles não fosse instruído por Sócrates, será que Aristóteles seria o Aristóteles? Pontos que valem a reflexão. E aí, quando você tem um professor, não é? E aí você acredita que tem que ser um bom professor, será que esse professor, dentro da sala de aula, ele só vai transmitir o conhecimento da matemática? Será que ele vai transmitir só o conhecimento do português, do idioma, do inglês? Será que vai só ensinar a educação física? Ou será que todo professor, dentro daquelas 4 horas por dia de uma escola de tempo parcial, ou dentro de 6 ou 7 horas por dia nas escolas de tempo integral, será que o professor também vai levar um pouquinho da vida dele? Um pouquinho daquilo que ele pensa, daquilo que ele acha, daquilo que ele tem medo, daquilo que ele tem raiva, daquilo que ele tem coragem, daquilo que ele fica feliz, daquilo que ele gosta, daquilo que ele desgosta. Será que esse professor, ele é uma pessoa e como pessoa ele tem uma personalidade, ele tem características inerentes à vida dele. E é impossível um professor dentro de sala de aula ele somente transmitir o conhecimento específico daquela aula, daquele dia. Todo professor vai levar também um pouco de si para a sala de aula. E aí, será que é importante se esse professor do meu filho, minha filha, se ele é um evolucionista ou um criacionista? Será que isso faz a diferença se a cosmovisão, ou seja, a visão que esse professor tem de mundo, se ele acredita que o homem veio do macaco, que veio de uma evolução segundo Darwin, ou será que seria interessante que o professor do meu filho creia da mesma forma que eu creio que foi Deus que criou o homem e a mulher, como está escrito lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Será que isso é importante? Será que é importante que o professor do meu filho ele tenha uma ideia correta do que é a família ou de qual é a visão que ele tem do que é a instituição família? Será que família pode ser o ajuntamento de qualquer tipo de pessoa, de qualquer tipo de sexo com outro sexo? Ou será que existe um padrão, existe um modelo, existe um formato de família? Qual é a família que esse professor do meu filho vai fazer propaganda dentro da sala de aula durante essas 4 horas por dia? De qual é o tipo de família que o meu filho vai crescer idealizando? Qual é a visão que o professor do meu filho tem da Bíblia? O que é a Bíblia para o professor do meu filho? É um livro qualquer? São as escrituras sagradas? É o livro da vida? É um livro que escreveram há alguns anos atrás? Qual é a visão que o professor do meu filho precisa ter a respeito da Bíblia? Qual a visão que o professor do meu filho precisa ter a respeito do trabalho? Como ele vê o trabalho? O trabalho é algo ruim? O trabalho é algo que vem para nos desgastar, para tirar a nossa paz? Ou será que o trabalho é uma excelente oportunidade para nós glorificarmos o nome de Deus? E o professor do meu filho, ou a professora do meu filho, será que ela pode ter qualquer currículo? Será que ela nem precisa ter faculdade? Será que ela precisa ter faculdade? Qual a faculdade que ela precisa ter? Será que é importante ter pós-graduação, ter mestrado, ou talvez um doutorado? Será que é importante ela já ter uma experiência em uma outra escola, ou ela ter um histórico, né, de que envolvida com essa área de educação, ou que nesse currículo dela ela tenha sido preparada para a área de educação? Ou será que para dar aula para o meu filho, qualquer pessoa que saiba falar e se comunicar serve para estar na sala de aula na frente do meu filho? E aí? Será que essa formação curricular ela é importante? A professora ou o professor do meu filho ter um bom currículo, ter um bom histórico, entendeu? Ter uma boa formação na área específica de ensino? Pensando em outras características, será que a estrutura aonde meu filho vai estudar, será que seria interessante uma boa estrutura de sala de aula, de quadra para fazer esportes? Será que seria interessante o meu filho ter uma boa escola para estudar?
Será que seria interessante a sala ser espaçosa, ser bem organizada? Ou será que qualquer tipo de sala serve? Qualquer tipo de ambiente serve? O importante é a educação. O importante é um bom professor. O importante é a vontade dentro do coração do meu filho de estudar. E o restante tudo é detalhe. Será que uma criança, dentro de uma estrutura como essa daqui, será que ela aprende bem? Será que uma criança que está nessa estrutura aqui, ela recebe o conhecimento e desenvolve com as mesmas condições que a criança nessa sala de aula aqui? Será? Será que a estrutura da sala ela é importante? É muito importante nós pensarmos que todos esses elementos eles interferem sim no currículo da professora. Qual é a cosmovisão que essa professora tem de mundo? Se essa professora ela é criacionista ou ela é evolucionista? Qual é a ideia que essa professora tem da Bíblia, da família, sobre o trabalho? Isso é muito importante. E o interessante é que cada pai ou mãe, quando recebe um filho de Deus, você mesmo não sabe qual é o chamado do teu filho. Você mesmo não sabe o que o seu filho será no amanhã. Será que o seu filho será médico? Será que o seu filho será um cantor? Um músico? Será que o seu filho será um atleta que receberá medalha de ouro, de prata, de bronze nas Olimpíadas? Será que o seu filho será um militar para defender o Brasil, ou um policial militar para defender o Estado, ou um guarda municipal para defender o município? O que será o seu filho? Você não sabe, nem eu. Será que a sua filha será uma advogada, uma lawyer? Será que sua filha será uma professora? Será que ela será uma arquiteta? Será que ela será uma pessoa como a Theresa May, primeira-ministra da Inglaterra? Quem será? O que sua filha pode ser? O que seu filho pode ser? Por isso, é muito importante sabermos que nem você nem eu sabemos o que nossos filhos serão. Diante disso, é muito importante que você exponha o seu filho ao máximo de conhecimento possível, a diversos saberes. Para quê? Para que ele sendo estimulado, ele conhecendo diversas ciências, ele vai ver aquilo que ele gosta, ele vai ver aquilo que ele sabe fazer melhor. E quando ele identificar aquilo que ele sabe fazer melhor, ou você como pai, ou alguém na caminhada dele perceber, olha, você é bom nisso. Certa vez eu fiz um concurso e eu gabaritei a prova de português, então eu estava dentro de um carro e comentei, eu gabaritei a prova de português, e alguém falou dentro do carro, você é bom nisso. E quando eu escutei essa frase, eu acreditei. E eu me tornei um professor de língua portuguesa. Porque alguém reconheceu um talento em mim. Então, isso é importante. É importante você expor o teu filho a diversos conhecimentos para que ele descubra ou que alguém descubra o talento dele. E quando alguém descobrir o talento do seu filho, o seu próprio filho se descobrir, então ele vai ser uma grande revelação para o mundo e vai manifestar a glória de Deus. O nome do Senhor será exaltado. Muitas pessoas, infelizmente, porque não receberam uma palestra como essa que você está recebendo, não recebeu esse conhecimento que eu estou passando para você nessa noite, muitas pessoas treinam os seus filhos, educam os seus filhos, instruem os seus filhos somente para que eles tenham uma casa, um carro e um bom emprego. Mas será que Deus criou o seu filho, te deu a oportunidade de ter o seu filho, somente para o teu filho ter uma casa, um bom carro e um emprego? Será que o teu filho está limitado ou condenado a ter esta vida tão simples? Fernando Pessoa escreveu que a vida só vale a pena se a alma não for pequena. Será que se o teu filho tiver casa, carro e emprego, será que isso é tudo na vida dele? Será que o mundo inteiro que Deus criou, será que o teu filho ele não pode ser um influenciador do mundo inteiro, como George Miller, como William Carey, como Billy Graham, como Roberto McAllister influenciou o Brasil, como Freud, como Einstein? Será que o teu filho não pode ser alguém que venha a influenciar o mundo inteiro?
Será que o seu filho não pode ter um impacto, criar uma vacina que abençoe o mundo inteiro? Criar um remédio que abençoe o mundo inteiro? Criar uma nova forma de educar, uma nova forma de se praticar um esporte? Um novo carro, uma nova tecnologia? Será que o teu filho não pode ser alguém, um pastor cheio do Espírito Santo de Deus, que vai pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus para o mundo todo, para diversas línguas? Será? Será que o seu filho não pode ser uma grande revelação na música, no Brasil, na América Latina? Será? Qual é o limite? Quanto combustível a gente coloca na vida dos nossos filhos? Qual é a nossa esperança na vida dos nossos filhos? Certo pensador disse que a visão que Deus tem é do mundo inteiro, e se a nossa visão não for do tamanho do mundo inteiro, a nossa visão não é a visão de Deus. Então eu entendo que o meu filho e a minha filha, Júlia e Lucas, eles podem conquistar o mundo inteiro. E eu penso que o teu filho também. O teu filho também pode realizar grandes coisas. Quando nós olhamos para a história, nós vemos a vida do missionário William Carey, que foi para a Índia, um sapateiro, um homem que consertava sapatos, pegou sua esposa, seus filhos e sua cunhada, foi para a Índia e abriu faculdades, escolas, igrejas. O homem influenciou e impactou a Índia com o poder de Deus na vida dele. William Carey. Billy Graham, o maior evangelista do século XX. Milhões de pessoas se renderam a Cristo através da pregação do Evangelho, através de Billy Graham. Charles Spurgeon, neto de pastor, filho de pastor, o homem de Deus, que pregou a palavra com seu coração incandescente pela presença do Espírito Santo de Deus, um grande influenciador. Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Thomas Edison. Quantas pessoas que marcaram a história do nosso planeta. Roberto McAllister, que fundou a Igreja de Nova Vida, essa igreja que hoje nós estamos aqui. Esse homem saiu lá do Canadá, veio para o Brasil, fundou uma igreja. E essa igreja permanece até hoje pregando a Santa Palavra. Steve Jobs criou e desenvolveu aí os celulares da Apple. Isaac Newton, Sigmund Freud, pai da psicanálise. Alberto Santos Dumont, pai da aviação. E ali embaixo eu coloquei uma bolinha ali, está vendo teu filho. O teu filho pode fazer parte dos grandes nomes da história. Mas o que é preciso para isso? O que é necessário para isso? Estímulo, ambiente, motivação. Se você, como pai ou mãe, você não acreditar no seu filho, eu te pergunto, quem acreditará? A Bíblia diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Então, exponha o teu filho também ao conhecimento para a glória de Deus, para que o teu filho venha manifestar a glória de Deus. Não permita que você passe a sua vida motivando o seu filho somente para ele ter um carro, uma casa e um bom emprego. O teu filho pode muito mais. Muito mais. Esse é o versículo que caminhou conosco durante todo o período do Espaço Criança. E o texto completo dele é: no caminho da sabedoria te ensinei, lá em Provérbios 4. E pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retenha a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Querido, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que Deus te capacite nessa missão de pai, de mãe. E saiba, teu filho é um foguete. Os pés dele estão na terra e no chão. Mas o limite do seu filho, até onde seu filho ou sua filha pode ir, o que eles podem construir, só Deus que sabe. Sabe qual é a tua missão? Motive-os. A sua missão é, diga, vá, filho. A sua missão é expor seu filho a uma boa estrutura de escola, boas escolas, dentro da sua possibilidade. É lógico. Não coloque a mão aonde você não pode, mas faça o melhor que você pode. Faça o máximo que você pode. E que Deus abençoe
a tua vida e tua família, em nome de Jesus.